Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 22 de abril de 2023. Mais um dia estamos aqui para trazer a palavra do dia, a palavra diária aos nossos corações. E vamos continuando o estudo no livro de 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 27, que está escrito assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Messá, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E ele disse: Subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os seus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse o rei: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olhava nem para ti. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e os vossos gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortadeiras, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos.
E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto e daí para cima puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas de sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e tamparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 600 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua casa, ou para a sua terra, né? Amém, louvado seja Deus. Podemos ver aqui o que há por trás dessa história, né? Casos de família, né? Se você puder entender ou compreender o que eu estou falando, né? O Senhor dá vitória aos 3 reis: o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Israel, que é o filho de Acabe, o rei de Judá, que é, né, Josafá, e o rei de Edom. Olhando esses 3, nós podemos ver a família de Abraão representada. Então, Israel e Judá, tudo a descendência, né, do povo judeu, as 12 tribos, né? Edom, a descendência de Esaú, os edomitas. Então aí já dá a descendência de Jacó, né? E Esaú. E também os moabitas, que se levantaram, né? Que se rebelaram contra Israel. Os moabitas lá atrás são os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Então, todo esse povo aqui era tudo a raiz da mesma família, brigando, lutando, guerreando por causa de nada, né? Porque os valores, porque as considerações, porque o respeito ficaram de lado. Brigavam por causa de poder, lutavam também por causa de bens materiais, né? Deixando de lado o verdadeiro valor, que é a família. Mas temos aqui, podemos ver que o Deus é tão misericordioso que aquilo que ele prometeu para Abraão, Deus cumpriu. Deus cumpriu promessa, Deus sempre cumpriu promessa para Abraão. Ló foi abençoado enquanto esteve junto com Abraão. Mas, né, ao se deitar com suas filhas, né, a Bíblia relata lá no livro do Gênesis que as suas filhas o embebedaram e se deitaram com ele e tiveram filhos do seu próprio pai, querendo levar a descendência do nome do pai adiante. Então os moabitas são a descendência dessa relação de Ló com uma das suas filhas.
E Abraão, a sua descendência Isaac e depois Jacó, né, e Esaú, na qual Jacó, ou Israel, foi aquele que Deus então continuou a promessa. Esaú se distanciou da presença do Senhor, mas aquilo que o Senhor prometeu para Abraão, queria cuidar da sua descendência, queria abençoar a sua descendência, o Senhor está cumprindo. Porque aqui se dividiu os reinos, né? Até Davi era o reino unificado, até Salomão, né? Depois do reinado do filho de Salomão em diante, o reino se dividiu, o reino do norte, o reino do sul, mas tudo ainda é descendência de Abraão. E os edomitas, que são a descendência de Jacó, de Esaú, que também são da descendência de Abraão, filhos de Isaac. E Deus não deixou esse povo desamparado, porque todos podem ter até a mesma descendência, todos podem ter até a mesma família. Ele é de uma família boa, né? Os pais são boas pessoas, tal. Mas há uma diferença entre aquele que realmente continua seguindo os preceitos divinos e seguindo a vontade do Senhor. E mostra aqui que a aliança entre o rei de Israel e o rei de Judá, né? Então, eles se uniram em aliança, mas quem continuava a andar na presença do Senhor era Josafá. Ao ponto em que o próprio Eliseu, o profeta, ele diz: olha, se não fosse o rei Josafá que estivesse aqui, ele nem daria atenção a vocês. Ele segue a vontade do Senhor, ele continua cumprindo a direção do Senhor, então ele merece, né, o nosso respeito, merece a nossa dedicação. E por causa de Josafá, Deus teve misericórdia e usou para com Eliseu a palavra profética em que eles indo para a guerra, sem água, né, totalmente desgastado, totalmente cansado. E a água traz renovo, a água traz vida, a água restaura as nossas forças. E eles falaram: e agora? Nós vamos morrer aqui? Mas eles, ao chegarem ao profeta de Deus, para ouvir a palavra que veio de Deus, receberam a palavra profética. Falaram: não sei como, não vai chover, não vai cair água do céu, mas Deus vai mandar água para suprir a necessidade de vocês. Então, se você tem a certeza que você está seguindo a vontade do Senhor e andando conforme a vontade do Senhor, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer algo para te abençoar, algo para te suprir. Eu sei que Deus vai fazer algo para mostrar que Ele é o Deus que faz a diferença na tua vida. Então, se você está andando nos caminhos do Senhor, fica firme, continua, persevera. Agora, se você não está andando, dá tempo de você começar a andar nos caminhos do Senhor. Um caminho que produz vida abundante, um caminho que produz salvação para as nossas almas, um caminho que produz milagres contínuos nas nossas vidas, porque entendemos que em todas as coisas estamos sujeitos à vontade do Senhor, e quando nos sujeitamos à vontade dele, Ele nos abençoa em todos os aspectos, em todas as áreas. Então Deus continuou a bênção sobre a família de Abraão, continuou a bênção sobre a família de Davi, porque Deus é um Deus de princípios. E se você segue os princípios divinos, esses princípios estarão na sua vida constantemente e você será abençoado. Então as pessoas têm: eu vou na igreja, eu vou pedir uma oração porque vai me fazer bem ou porque vai me ajudar. Que as pessoas possam entender que elas têm que seguir os princípios de vida, não para que a vida dela seja mudada, mas para que a vida dela seja transformada através do poder de Deus. Então siga Jesus, continue andando segundo a vontade do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus transformar a tua vida a cada dia. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Até a próxima, em nome de Jesus.